Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. E esta edição é mais que especial. Afinal de contas, ela está planejada desde o primeiro dia do projeto. Não do podcast, do projeto Garimpo Sustentável, que iniciou no dia 2 de janeiro de 2022. Ano que está encerrando. Já havia no plano de trabalho a previsão da realização deste podcast. Para que o podcast? Para trazer à luz, à tona, questões sociais muito importantes sobre este setor econômico que gera tanta riqueza para o estado de Mato Grosso, para o Brasil, mas que tem muitas complexidades na sua execução, especialmente em se tratando de questões ambientais, trabalhistas, direitos sociais. É um tema delicado que por muitos anos foi adiado. Mas nesta última gestão da Metamate, o presidente resolveu enfrentar o problema. E com a sua autoridade, com o seu network, conseguiu convencer o secretário de Desenvolvimento Econômico e também o governador do estado para que fosse encontrado uma solução para esta questão do pequeno minerador, do garimpeiro aqui em Mato Grosso. Tenho ao meu lado, antes de apresentar o convidado de hoje, quero dizer que estou aqui ao lado de Josias, que é o gestor do projeto Garimpo Sustentável, realizado pela Metamate, em cooperação mútua com a Cor de Mato, patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, Josias, quero que você dê suas boas-vindas e depois a gente vai dizer quem está nos dando a honra da presença, que foi uma pessoa pensada desde o primeiro dia do projeto, no dia de hoje. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A internet não tem horário. Não tem horário, os nossos ouvintes, os nossos internautas que acompanham aí o projeto Garimpo Sustentável, o podcast Garimpo Sustentável, né? Que, como você bem disse, tem esse objetivo de desmistificar essa linguagem, transformar, deixar mais simples isso que é tão complexo, né? Garimpo, principalmente sustentável. E o momento não poderia ser melhor, né? Essa somatória de ideias positivas, principalmente com esse nosso convidado aí que está à frente da Metamate nesses últimos 3, 4 anos aí, com esse perfil que somou e soma. E que, de fato, Johnny, facilitou e facilita muito o trabalho desse projeto. Se, de repente, tivéssemos uma pessoa que não teríamos o resultado que nós vamos ter. Então, eu fico muito feliz em estar podendo participar desse grande projeto, né? Estou o gestor com uma grande equipe, grande parte dela da Metamate, em parceria conosco. E está sendo fácil trabalhar esse projeto. Um assunto complexo. Então, hoje o assunto vai discorrer em matéria de Cor de Mato, em matéria de garimpo sustentável, projetos sociais na área de mineração, projetos sociais na área de poços. Tem uma série de assuntos importantes que esse nosso convidado hoje tem expertise para poder tratar e facilitar a conversa. Que vai parecer fácil, né? Qualquer um consegue facilitar a coisa. É um Neymar da mineração. Um grande abraço. Resumiu bem. Eu não teria palavra melhor, sinônimo melhor para descrever esse nosso amigo e que hoje ocupa a presidência da Companhia Mato Grossense de Mineração e tem desenvolvido um trabalho espetacular. Enfrentou de frente os problemas existentes e transformou os problemas em novos horizontes para muitas comunidades em todo o estado de Mato Grosso. Essa companhia estava prevista para fechar. Estava no plano de fechamento do governo Mauro Mendes, mas com a gestão imprimida aí pelo nosso amigo, irmão, Juliano Jorge. Juliano Jorge. Juliano Jorge Borakzinski. Mas o Borakzinski a gente não fala porque não tem nem letra para escrever no meu... Tanta consoante, né? No meu abecedário aqui. Juliano, inicialmente quero agradecer mais uma vez o seu sim, a sua presença. Sabemos da sua agenda extremamente lotada, na recepção dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, que tem feito da Metamate um ambiente de sua casa. Eu observo sempre que estou lá que tem sido muito visitada a instituição.
graças, certamente, às possibilidades que você gerou com a sua metodologia de trabalho. Várias ferramentas de parcerias, trabalhando com emendas parlamentares, com outros fundos, com parcerias com o governo federal. Então, eu quero que você, primeiro, se sinta muito à vontade para dizer Bem-vindo aí, né? de onde você vem, quem é Juliano Jorge e o que fez de você, fez com que você se sensibilizasse com esse setor econômico tão importante e se entregasse de corpo e alma para o setor e para toda a sociedade de Mato Grosso. Olá, meus amigos, Johnny Everson e Josias. Desculpa a demora para vir aqui, né? Quanto mais difícil, mais especial. Na verdade, a gente estava empenhado na campanha, né? Exatamente, teve mais isso. Reelegemos nosso governador Mauro Mendes. Muito bom. Eu tinha previsto que ele faria 1.200.000 votos, mas ele chegou perto. Teve muito candidato, né? Ele fez 1.114.000 votos. É mesmo? E o segundo lugar fez quanto? Segundo lugar, 200 e poucos mil votos, não sei precisar. 230 e poucos mil votos. E o terceiro também 200 e poucos mil votos. 260 e poucos segundo, 230 e poucos Isso. terceiro. Bom, eu sou cidadão mato-grossense, mas eu sou paranaense. Que cidade? De Paranavaí, no Paraná. Rapaz de Maringá. Pertinho de Maringá, cidade de Conheço. Canção, né? Cidade linda, Maringá, né? E aí nós viemos para Mato Grosso, eu vim ainda menino para Alta Floresta. Meu irmão mais velho, Romualdo Júnior, chegou em 78 lá, com 18 anos. Antes de vocês. Em Alta Floresta. Sim, aí ele levou a família toda para lá, Alta Floresta. Naquela época, em 83, final de 83, explodiu o garimpo naquela região, de Peixoto, Alta Floresta, Piacás. A Piacás tinha o maior garimpo do Brasil, fora a Serra Pelada, lógico, né? Onde trabalharam juntos ali 15 mil homens de uma vez, Johnny. Rapaz. É uma loucura. O aeroporto de Alta Floresta tinha 200 pousos e decolagens por dia. 200? 200 pousos e 200 decolagens por dia. Tem até um avião lá na cidade. Tem um avião dos irmãos Metralha, pioneiros de Alta Floresta, que está numa praça enfeitando a cidade lá hoje. E aí, fiquei lá 20 anos em Alta Floresta, fiquei de 83 a 2003. Nesse período, eu trabalhei com meu irmão numa revendedora Brahma, que era nossa. Depois, eu quis seguir os passos dele na política. Fui vereador por 2 mandatos em Alta Floresta. Em 2002, eu fui candidato no único partido que eu não me elegia, onde eu fiz 18 mil votos na época, há 20 anos atrás, né? 18 mil votos Eu lembro naquela da sua época. campanha. 18, naquela época, John, se a gente for atualizar, passa de 30 hoje. 30 mil votos. Né? Só que eu entrei num partido muito difícil, que era o PL. Hoje estava mais fácil o PL do Jair Bolsonaro e aquele PL era do Hélito Fagundes já, mas tinha Humberto Bozai, super peso pesado, tinha o Sérgio Ricardo, que estava explodindo na mídia, cortando as multas aí, entrando na Abraço ao justiça. Rio. Isso também. E tinha o deputado, o ex-prefeito J. Barreto de Rondonópolis, que sempre foi muito forte. E eu fiz apenas 900 votos a menos que o J. Barreto. Puxa. Mas, enfim, o Humberto Bozaipo me presenteou com 1 ano de mandato. O Barreto tirou mais 4 meses, fiquei 1 ano e meio na Assembleia. Lá pude aprender muito mais do Legislativo Estadual, né? E foi uma aula de vida, né? Tudo que você faz é uma aula de vida. O deputado Romualdo estava também em mandato? Chegaram a ficar vocês Romualdo dois? era prefeito de Alta Era Floresta. prefeito na ocasião. Ele tinha sido 3 vezes deputado antes, depois foi 2 e um agora meio mandato, porque faltou dos 160 votos para ele se eleger e ele foi o suplente que mais assumiu na história. Ou seja, ele ficou, acho que 5 meses fora só. Eu acompanhei. Rapaz, Isso é fruto do relacionamento que o deputado Romualdo, um deputado com uma vida dedicada à coletividade, né? O relacionamento que ele construiu no governo e no próprio poder legislativo, né? Os deputados faziam questão de tirar licença quando o outro que ele estava substituindo ia voltar, o outro já tirava para ele não ficar sem mandato. Tão importante a presença dele dentro daquele parlamento. Porque a experiência é muito grande, né? Exato. Uma experiência muito grande. E aí, no ano de 2018, eu acompanhei o senador Jaime, então pré-candidato ao Senado, e em 3 meses de campanha nós fizemos em torno de 80 cidades. Eu, diuturnamente, junto com o senador Jaime, e o governador Mauro sempre ia com a gente. Os 2 venceram a eleição e nós, a cota do senador Jaime ficou a SEDEC, onde o César Miranda hoje é secretário,
E eu assumi a Metamate. O governador, logo no início do mandato, mandou uma lei para a Assembleia autorizando ele a extinguir qualquer autarquia, empresa pública e empresa de economia mista, que é o nosso caso. MTI. Todas. Ele poderia, mas ele só extinguiu aquela... Uma que realmente não tinha empresa nenhuma. Aquela de alimentação, o SEASA, né? SEASA. O SEASA era só no papel mesmo, né? Não tinha. Tinha conselho, mas não tinha... Só tinha cargos, né? E assumimos a Metamate numa situação muito difícil, como todo governo estava muito difícil. O governador pegou o governo em frangalhos, né? Exato. As contas totalmente no vermelho, faltando o 13º para pagar para os funcionários, salário atrasado. E eu cheguei lá e tinha 120, mais ou menos, funcionários na Metamate. E a gente via que não tinha função a Metamate naquela época, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos, com a determinação do governador Mauro Mendes, foi passar o facão, né? Fazer uma gestão pessoal. Passar o facão, assim, olha, reduz aquilo lá, faça um trabalho social na Metamate, sempre olhando sério para mim. Senão, você só sabe, né? E realmente a gente foi para lá não para ficar recebendo salário, né? A gente foi lá para trabalhar, né? E conseguimos... Assim, cada mês foi melhorando mais, as finanças do estado foi melhorando, a gente com projetos na cabeça foi dando certas coisas. E hoje a Metamate é outra. Exatamente. Né? As pessoas, Johnny, nem sabiam o que era Metamate. Muitas delas. É uma empresa de 50 anos. Metamate de dezembro de 71. 71? 71. Então ela vai para 51 anos agora. Empresa de economia mista, né? Eu não sou o Neymar, não, viu? O Neymar é o Antônio João, que é o nosso geólogo PhD Também, lá, também. Né? E eu estou aprendendo muito lá na Metamate em relação à mineração. Estou gostando muito do que eu faço lá. Legal. E o que você considera que foi a sua a primeira atitude de gestor que você fala, rapaz, eu acho que eu peguei o time, que eu acho que é virada de chave ali, né? Primeiro case assim que você fala, rapaz, os olhos do governo se voltaram para cá e começaram a entender que aqui pode dar certo. Olha, aconteceu na mesma situação, duas situações. Primeira, nós começamos a conversar com a ANM, que gera todo o subsolo nacional. Então, qualquer mineração ou garimpo que você queira abrir ou reabrir, você depende da ANM. Né? A Metamate é uma empresa que presta trabalhos técnicos para o estado inteiro, né? Para cooperativas, para qualquer município de geologia, é uma empresa de geologia. Né? E nós melhoramos aquilo. Por exemplo, teve um problema sério no município de Aripuanã, né? Que saiu no Fantástico, saiu na grande mídia nacional, que foi a Nexa é uma empresa do grupo Votorantim, é o braço mineral da Votorantim. E está construindo lá, deve inaugurar esse ano ainda, a maior indústria de produção de zinco da América Latina. Né? Vai produzir o zinco para o mundo. Durante 30 anos tem extração de zinco lá. Não só zinco, tem cobre, tem prata. Aquela região é um santuário mineral. Né? Tem pedras coradas. E a Nexa investiu lá, hoje deve estar na casa de 2,5 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões. Né? É a primeira grande empresa de Mato Grosso de mineração. O resto é média ou pequena. Né? Mato Grosso vai ter a primeira grande empresa, que é a Nexa. Então, voltando no assunto, a Nexa ela tem toda aquela área requerida há muitos anos para pesquisa, né? E para futuras indústrias. E ali, naquela região, bem perto da sede, teve uma invasão em 2019, onde mais de 2.000 pessoas estavam trabalhando numa área de mineração de garimpo, só que estavam trabalhando irregular. Ouro. E aí nós procuramos a ANM, nós que procuramos a ANM para poder solucionar aquela situação. Foi o primeiro TAC do Brasil, né, junto à ANM, até que foi criado uma Conselho de conflitos, né? Uma assessoria de conflitos lá, que é o Caio, um amigo nosso, assumiu lá, justamente por causa desse garimpo de Aripuanã. Conseguiu se resolver, fizemos um TAC, a Metamate assinou em nome do Estado de Mato Grosso, a ANM assinou, a Nexa assinou anuindo
aí 519 hectares, possibilitando de mudar para a cidade 6 mil pessoas, que mudou-se rapidamente para Aripuanã. Deu um boom na região, não só na cidade, mas na toda a região. Hoje a cidade não tem hotel, não tem casa, a cidade explodiu, né? Aripuanã. Aripuanã. Consegui, esse TAC já tem há 2 anos, deve estar vencendo agora no mês de novembro, então há 2 anos a cidade está Pujante, né? Tá. pujante. É o fomento, esse que é o nome que a Metamate trabalha, fomento, né? Levar fomento para o interior de Mato Grosso. Juliano, desculpa, às vezes eu preciso fazer o papel aqui do cidadão que está lá do outro lado e que nem sabe nada sobre garimpo e nem minério, mas tem curiosidade, né? E às vezes, sem saber nada, ele acaba sendo influenciado pelo que a mídia expõe, e a mídia, infelizmente, sempre expõe o que gera mais audiência e, às vezes, é o lado negativo de algumas ações que esse setor se envolve, às vezes. Então, eu quero fazer a pergunta sobre esse TAC. Vocês assinaram um TAC com a INM e com a Anexa, E a cooperativa termo de ajustamento de conduta. Isso. Tá, mas o que estava sendo feito de maneira irregular que teve que assinar esse TAC? O que era? Porque, pelo que eu entendi, houve uma invasão onde 2.000 pessoas estavam nessa área. E aí, trabalhando de forma irregular. irregular. Mas então houve uma permissão ou uma anuência. Uma anuência. Então, por isso, vocês tiveram que assumir um TAC para poder regularizar. Entendi. Procuramos a Anexa e falamos que a situação era sustentável, que ia ser recorrente. Né? Não tinha policiamento. Município de Aripuanã tem 14 militares. 14? 14. Né? Como que dá conta? Como que dá conta de mexer numa área tão sensível e cheia de problemas? Né? Um garimpo com 3 mil homens tem muito problema. Tem facções de todo tipo que você imaginar. Né? E hoje eu aprendi a respeitar o garimpeiro. Né? Porque são pessoas que moram naquela região há muitos anos. Né? Região consolidada já, né? E só sabe fazer isso da vida. Né? Então, o mínimo que a gente pode fazer, o Estado pode fazer, é regularizar essas áreas para eles poderem trabalhar de forma legal. E foi o que aconteceu. A Anexa anuiu 519 hectares, que tem muito ouro ali. E está todo mundo trabalhando? Todo mundo trabalhando de forma legal. Massa. O ano passado, Johnny, a gente, né, idealizou, em parceria com a Metamate, e já de prima, né, o Juliano falou, não, esse projeto é nosso aqui, né, vai ser desenvolvido aqui. E esse TAC, Juliano, ele me parece o que está se trabalhando na região de Juruena, né, mais ou menos uma coisa nesse sentido. Agora a gente mudou o nome, chama termo de conciliação. Termo de conciliação. É porque ele não envolve atores jurídicos, né, judiciais, como o Ministério Público. É um termo assinado controle, né? É um termo de conciliação. Pela detentora. Por exemplo, conseguimos regularizar o garimpo lá em Novo Bandeirantes, o Novo Astro. Novo Astro. Né? Não começou trabalhando porque tinha um problema no ICMBio, resolvemos lá em Brasília. E a área em volta, algumas áreas, estava embargada por causa de queimada. Né? Esses dias fizemos várias reuniões, eu, César Miranda, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, junto com o superintendente do IBAMA, o Gibson, já está quase finalizando isso para poder o pessoal ir lá trabalhar. Aí, vou te falar depois para vocês, quantas pessoas que vão para lá. Rapaz. Né? Porque você vê em jornais todo dia aí. Apreensão e fiscalização severa. Depois que queima uma máquina dessa aí, ou um caminhão, seja o equipamento que for, Johnny, nunca mais a pessoa recupera. Não recupera. Não tem como. Estamos também com outro termo de conciliação no garimpo de Juruena, muito perto ali. Sim. E um que eu acho que ainda sai ainda no município de Alta Floresta, que é o garimpo do Cabeça, um garimpo antigo. Não sei se já ouviram falar. Já. Pista do Cabeça. Tinha um garimpo lá que nos anos 80. Pista, né? Pista. Por que pista? Porque era uma pista realmente. Uma pista de era uma decolagem, pista de decolagem para pousar o avião ali. E dos dois lados era só comércio. Né? E muito ouro. E nós estamos reativando. É uma preocupação nossa, né? Tá chegando as eleições no dia 30, e nós vimos que o candidato do PT, ele é contra garimpo. Falou, inclusive, num debate agora, contra no agronegócio domingo. também, parece. Né? Não sei se é... Contra garimpo Poxa, Mato Grosso tem aí 20 mil famílias, mais ou menos, né, que vivem do garimpo. Há 30, 40 anos. No Pará também tem muito. Na Bahia também tem muito. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Né? Então, Goiás. são trabalhadores, merecem trabalhar. Esse é o trabalho
de fomento que a gente está fazendo em relação à reabertura de garimpos, né? E está indo muito bem. Vocês conseguiram reabrir alguns garimpos aí com essa política de regularização, de incentivo, a capacitação, a qualificação desse trabalho, né? Vocês conseguiram reabrir alguns garimpos? Sim, abrimos esse de Aripuanã, esse do Novo Astro, vai ser aberto de Alta Floresta, da Piso do Cabeça e esse de Juruena. Esses três vão ser termos de Conciliação. A Metamart ela está na estrada o tempo todo, né? Inclusive com um número de servidores pequeno, né, Juliano? O Antônio João é o grande responsável, né? responsável por isso, porque ele luta com isso, Johnny, atrás disso há muitos anos. Você vê que ele se emociona Exato, cara. quando a gente vai fazer algum congresso. Na pista, quando eu fui ele levei 3 executivos da NM de Brasília. Quando fizemos a reunião lá, você via que ele estava Emocionante. quase chorando e tal, porque ele defende esse pessoal desde quando saiu da faculdade. Exatamente. Né? Ele entrou na Metamart, ele era estagiário. E hoje ele é pós-doutorado. Pós-doutorado em geologia. Né? É um homem simples. E ele tem, sim, o conhecimento dessa Pragmático. Para mim, eu não conheço tantos geólogos no Brasil, mas para mim, o Antônio João está entre os 3 melhores geólogos do Brasil, com certeza. O conhecimento dele é fantástico. Ele estuda muito. E está à disposição, né? É uma pessoa que estuda muito, generoso. E outra, esse tempo que a gente está com o Antônio João aí na estrada, ele valoriza muito a equipe também, entendeu? Ele traz sempre o pessoal que está ali junto com ele na questão da geologia ali, está sempre ensinando. Ele tem essa dedicação, né? Então aprende. Eu que estou lá, o Johnny já tinha conhecimento, mas eu não tinha conhecimento nenhum de mineração. Né? Eu? Foi aprender. De mineração? Você nunca foi minerador? Eu só tinha, de vez em quando, encontrava ouro nas terras, que estava embaixo da minha unha. A terra da unha. Mas então, eu também cheguei na Metamart, sou formado em Direito, mas quando você faz o que gosta, Johnny, por exemplo, você gosta de cantar. Sim. Então, você gosta de compor, você gosta de cantar, né? Eu entrei lá e apaixonei do que eu estou fazendo hoje e você vai aprendendo todo dia, né? Pra você chegar na casa do Antônio João, você tem que estudar bem uns 40 anos, né? É complicado. E, Juliano, fora essa questão do projeto do Garimpo Sustentável, que a gente está na estrada aí, né? A expectativa nossa, de todos, né? Bem positiva. Acredito que a gente vai conseguir um diagnóstico, um relatório bem próximo do real lá, que vai poder subsidiar o governo com políticas públicas, né? A Metamart também teve imbuída nesse período aí com outros projetos também que deixou a questão social do Estado aí lá para cima, né? O grande programa social que nós estamos fazendo chama Poços Artesianos. No ano de 2019, ainda, quando nós assumimos lá, Johnny, a Funasa que fazia poços no Mato Grosso, mas sim, muito pouco, né? Você vê que quando a gente começou a falar de poço, isso aí, alguma coisa na mídia em 2019, as pessoas já começaram a nos procurar. Teve um prefeito que encontrei no Palácio Paiaguás, ele falou, eu fui no Palácio do Planalto procurar falar com o presidente Temer para ele me arrumar 3 poços. Ele não estava brincando, estava falando sério. Tá falando sério. Porque não tinha ninguém que fizesse poço. A Funasa é uma grande parceira. No primeiro ano eu fiz um termo de cooperação com o Francisco, superintendente. Esse está em vigor até hoje ainda, esse termo de cooperação, que deve vencer no final do ano. E foi ali que a gente começou tudo. O Coutinho, o nosso diretor de geologia da Metamart, ele tinha um estudo que ele fez, chamava Água para Todos. E mostrava ali, que foi feito acho que em 2015 ou 2016 esse estudo, que 45 mil famílias no estado não tinham água. Nas grandes comunidades rurais, nos grandes assentamentos, nos pequenos. Em algumas cidades faltava água. Fizemos esse termo de cooperação. No final de 2020, eu consegui um dinheiro com o governador Mauro Mendes nos repassou um valor importante e conseguimos fazer na Covid um contrato emergencial e fizemos 77 poços. 77. É um que teve uma intermediação com a primeira-dama, ela participou disso? A primeira-dama é uma entusiasta desse projeto, porque ela tem um carinho muito grande com a questão indígena do Mato Grosso. E várias aldeias do Mato Grosso, a grande maioria não tem água, né? E nós pudemos fazer um trabalho importante
para a primeira-dama, a pedido dela. Né? Entregamos bastante poços, né, completos. Bomba. Com reservatório, poço, bomba, o cercado. Aí, Johnny, tem poço de 80 metros até 700 metros. Teve poço que, para alcançar água, teve que perfurar 700 metros. A bacia do Paraná, na região sul do estado, ela começa ali em Rondonópolis, Poxoréu, Pedra Preta e vai até Santa Catarina. São poços extremamente profundos. Um poço desse aí, eu lembro que o Zé do Pátio, a primeira vez que falou comigo sobre poço, falou: Juliano, eu contratei uma empresa privada lá de Rondonópolis e um poço de 1 quilômetro lá custou só o furo R$1.050.000. 1 quilômetro de poço. 1 quilômetro. Mas é naquela região. O resto do Mato Grosso é média de 150 metros, 200 metros, 80. Não tem definido mais ou menos, mas é bem mais raso. E a proporção de jorrante, que é jorrante que fala, né? Tem encontrado muitos? Olha, nós fizemos um poço para o deputado Max Russi, foi em General Carneiro, eu acho. Deu um poço com água termal e jorrante. Caramba. Um poço de 360 metros de profundidade. Então, assim, o poço hoje é grande que o coqueluche da Metamate. Esse ano, para vocês terem ideia, muitos deputados, no final do ano passado, colocaram emenda lá. O deputado Wilson Santos, o deputado Catani, Allan Kardec, vários, Avalone, e pudemos fazer vários poços para eles. E agora, no começo do ano, o deputado Carlos Bezerra colocou um montante de 55 milhões e a Assembleia colocou uma emenda de bancada da Assembleia Legislativa mais 30 milhões. E deu certo? Deu certo, nós estamos fazendo. Usamos uma ata, a única que tinha no Mato Grosso, e estamos trabalhando dentro dessa ata. Está em andamento uma licitação da Metamate, né, que a hora que estiver pronta, nós vamos colocar todo esse dinheiro dentro e a gente vai fazer poço. Muito poço. Tá. Vocês estão usando uma ata, mas ela não consome todo o recurso Não, que está não lá. consome. Então precisa agora de uma licitação. Precisamos de uma licitação até porque para a gente ter realmente um registro de preço. Vai ficar mais barato, né? Sim. E o governador tem nos dado muito apoio, o senador Wellington Fagundes deu a primeira perfuratriz para nós, o senador Jaime Campos deu a segunda, e esse é um trabalho que parece que não tem fim, Johnny. Faz já quer... Não, porque... É uma demanda altíssima. Gigante. Nós temos lá uma demanda oficial de 2.000 poços. É muita coisa. Quantos poços consegue furar no mês, assim? Tem uma Olha, média? de 2 meses para cá nós furamos 150 poços. Por quê? Privado. Quando é privado é bem mais rápido. Né? Porque como que o pessoal paga, o pessoal que trabalha dentro de uma empresa de perfuratriz privada? O funcionário, cada 1 metro, ele ganha R$10. Então, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais produzir, né? Tem que produzir bastante para poder ganhar bastante. Quando você fala que privado é mais rápido, você está comparando com o quê? Com a infraestrutura própria que a Metamate tem para fazer o furo? É isso ou não? Eu estou comparando sim. Quando você tem uma equipe que recebe diária, é mais moroso, né? E olha que eu tenho pegado no pé. Né? Talvez a gente faça o quê? Num futuro bem próximo, a gente contrate uma empresa que possa fazer esse trabalho para a gente. Terceirizar. Produtividade. A gente ficaria com o nosso equipamento, com o motorista da Metamate, mas a equipe seria terceirizada para poder, com preço justo, você tira o funcionário, que fica muito caro por ano, e aí você contrata uma empresa que não cobre muito caro e faça esse trabalho e vai render muito. Com certeza vai render muito. Top. Uma política, a implementação de um método gerencial no poder público, que é a última tendência. Desburocratizar e aceleridade. Esses dias eu estava olhando o Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Esse problema de água é cíclico e no Brasil está em todo o país. Só o estado do Rio Grande do Norte, eles estão fechando esse ano com 1.873 poços para atender a 2.070 comunidades rurais. Então, você vê que é realmente seca. Fizemos agora um poço na SEMA, ali no Palácio, na região do Palácio, e estamos fazendo um na CEPLAG, porque não tem água no Palácio. Nós resolvemos o problema de água lá. Sério mesmo? Aldeias indígenas, fizemos em 37, já fizemos em núcleo urbano de várias cidades. Né? E aí tem poço de
de 1.000, 2.000 litros até, fizemos agora em Pochorel, foi o poço que mais deu água, 60 mil litros por hora. Ô, Juliano, eu tenho uma pergunta aqui de... Talvez seja até uma pergunta imbecil, sabe? Mas eu preciso fazer porque eu tenho essa dúvida. A gente sabe que recentemente passamos por um período de seca muito grande, né? Estamos vivendo ainda. Estamos vivendo e ainda. vai demorar. Né? Bom. Foi colocada até uma questão aí que talvez, aqui em Mato Grosso, especialmente, alguns rios que secaram, entre eles aí alguns rios da região de Chapada, e atribuíram a irrigação do agronegócio, inclusive essa secagem, digamos assim, de pequenos riachos e rios ali que cortavam os campos. E a minha pergunta, eu cito isso, né, faço esse preâmbulo para perguntar o seguinte: essas perfurações estão extraindo a água que está lá embaixo, né? Essa água é infinita ou é finita? Não existe um risco de fazer um desequilíbrio ambiental nessa... Olha, segundo os nossos geólogos mais antigos da Metamate, tem 2 geólogos muito bons, que é o Bugrão, o Isaías 3. O Bugrão, o Isaías, né? E o Tolosa, que só mexe com um poço, sempre mexeu a vida inteira. Por exemplo, fizemos um poço no Novo Mato Grosso, onde vai ser um grande parque do governo está fazendo lá, vai ser o cartão de visita de Mato Grosso. Vai ser o parque mais moderno da América Latina. E vai precisar de água. E nós, da Metamate, vamos fazer os poços lá para poder atender a demanda do parque. Foi lá que nós recebemos a perfuratriz do senador Wellington e nós perguntamos lá para o geólogo. Foram um poço de 11 mil litros por hora lá, que foi bom para essa região, que é ruim de água. Segundo ele, é quase que infinito. O potencial de... vai demorar muitos anos para acabar, se acabar. Lá deu 11 mil litros, então vai ter 11 mil litros por muitos anos. Muitos e muitos anos. É uma reserva... Lençol freático, né? Eu acho que é uma reserva aquífera, né? Que o potencial é grande. Juliano, da mesma questão que tem que se preocupar com a questão da água e tal, a gente ouve por aí no agronegócio dizer a questão de alimentação, né? Que está aumentando a necessidade. As pessoas estão demorando mais a morrer, vamos colocar assim. Então, está precisando de produzir alimento para esse povo todo que está ficando aí. Parece que tem uma demanda lá para o lado de Juína, lá para o lado de produção, de se abrir uma nova rota de produção alimentar para aquele lado lá. E um dos problemas é que lá, para poder plantar, para poder colher, o solo é ruim e o calcário que tem aqui em Nobres, inclusive, acho que é da Metamate ali, né? Ali tem vários, né? Tem vários, né? A logística encarece. Tem algum trabalho que a Metamate está fazendo nesse sentido de tentar ou uma produção local ou de melhorar a logística nessa questão do calcário lá para cima, para conseguir produzir para aquela região de Alta Floresta acima lá? Olha, essa região de Nobres e Rosário é onde existe realmente o maior número de reservas de calcário do Mato Grosso. Tanto é que existem várias empresas ali. Existe uma empresa ali que chama Ecoplan, está em cima de um calcário que é da Metamate já há 40 anos. E, inclusive, nós estamos licitando uma poligonal, que é um morro ali, 700 hectares. Nós estamos licitando 350 hectares ali para vir uma nova empresa, né? E aí vai se pagar o governo a porcentagem, né, anual, por exemplo, que ela fabrique 1 milhão de toneladas por ano. Se for 5%, ela vai passar para o Estado ou em dinheiro ou 50 mil toneladas por ano. É isso que o governo está comprando para entregar para a agricultura familiar. Entendeu? Então, a gente está ajudando nisso também. Existe um calcário em Apiacás, só que ele está dentro de uma terra indígena. O senador Jaime Campos está mexendo com isso há muitos anos e é muito difícil até o momento de poder regularizar essa situação. Por exemplo, existem indícios, né? Eu vou até falar dentro do garimpo sustentável, indícios de um calcário em Aripuanã. Só que para isso tem que fazer pesquisa. E pesquisa é muito caro. Extremamente caro. Né? Existe, com certeza, calcário em outros lugares de Mato Grosso. Por exemplo, o prefeito de Alto Paraguai, Adairzinho, ano passado ele pediu
que fosse 2 geólogos lá para fazer uma pesquisa para achar calcário. E acharam. Acharam um calcário lá. Olha aí. Né? Quer dizer, falta realmente fazer pesquisa. É. Né? Eu Tem espero, investimento nisso, né? eu vou conversar com o governador logo mais daqui uns dias. Eu espero que ele o ano que vem, ele consiga nos ajudar, né, com um recurso bom aí, para a gente poder fazer esse trabalho, que é importante. Você veja bem, Johnny, diz que são mais de 2.000 minerais que existem, né? Nem os geólogos sabem contar. É muita coisa. No Mato Grosso, nós temos terras raras, a incidência lá no município de Colniza. Terras raras é o quê? É um imã que é usado para fazer de celular a satélite, que fica no espaço. Você imagina. Que maravilha. A Colniza encontraram esse... A incidência. É um minério. É um minério que é um imã, na verdade, de terras raras, que é usado para fazer celular, satélite e vários outros componentes modernos no mundo, né? Mato Grosso tem nióbio também. Tem nióbio também. Tem sim. Tem ferro, tem... A mineração do Mato Grosso. Quando você falou a questão de logística, eu conversei com um executivo ano passado em Brasília, que está dentro do projeto dessa linha férrea que passa em Lucas. Ele pediu um estudo, que nós fizemos um estudo, existe lá entre Juara e Juína, um depósito de mais de 300 milhões de minério de ferro. Se estendesse um braço, né, dessa ferrovia específico para esse ponto, até ali, iria tudo para lá e viria minério de ferro e o zinco da Nexa. Não é verdade? Sim. Porque transportar de caminhão... E isso reduz muito o custo, né? Reduz, com certeza. E aumenta a capacidade. Né? Então, existe essa possibilidade. Coloca o país em condição de competição internacional, inclusive, desse material, né? Porque vai direto para os portos, né? Com certeza, para os portos, exatamente. Rapaz, tivemos agora lá em Minas, na Expo Cibran, né? Até conversei com o Juliano um dia aqui. E foi um aprendizado muito grande. E Mato Grosso, ele tem um potencial muito grande e todos sabem disso. E a parte de gestão da mineração, ela é reconhecida lá, Juliano, você entendeu? O pessoal vê com bons olhos a forma que a mineração é tratada aqui no Mato Grosso. O que precisa desmistificar, eu acho que a gente tentar... não é dar mais popularidade para o assunto, né? Mas trazer mais para o debate. Eu acho que Mato Grosso, em matéria de arrecadação, tem potencial hoje para ser pelo menos segundo em matéria de arrecadação, João. Você acha que não? Olha, no ano que nós assumimos lá Metamate, nós fomos em maio. Eu assumi em janeiro. Em maio eu fui para Belém, que é todo ano foi uma disputa. Pará e Minas Gerais, para ver quem que é o maior. Né? Porque os dois são a maior potência, né? Os maiores PIBs estaduais de mineração, esses dois estados. E lá eu fui conhecer o cadastro mineral, que não existe no estado. O que seria um cadastro mineral? Mato Grosso é o segundo estado com maior número de empresas minerais do país. O primeiro é o Pará, que tem 900 e poucas empresas. Isso tem cascalheira, tem areeiro, né? Tem empresas de calcário, tudo que você imaginar, água mineral, ouro, tem tudo. Aqui é o segundo estado com 700 e poucas empresas. Olha. E o estado, nós não temos ainda esse cadastro, que é, na verdade, um banco de dados. Você vai saber quantas empresas terá, o que ela produz por mês e o que ela produz. Né? Esse já tem uma minuta do projeto na Casa Civil, né? E deverá ser aprovado, ou talvez no final do ano ou no começo do ano que vem. Vai se instalar o cadastro mineral em Mato Grosso. E a evasão, né? A evasão vai acabar com a evasão. Porque hoje só se paga IOF e ouro e não se paga mais nada no estado. Os cofres da Cefaz não recebem nada em relação à mineração no estado. Então, a partir desse momento que a gente cria o cadastro mineral, Johnny, você vai saber diariamente o que produz, que produz, quanto. Exatamente. E aonde. É isso que faltava para o nosso estado. E você acha que trazer à luz, né, esses números, esse aumento de arrecadação vai
estimular o Estado para que as políticas de simplificação da liberação das licenças para que os pequenos garimpeiros se tornem, com seu crescimento, pequenos mineradores e etc. e tal. Você acha que essa formalização na arrecadação pode contribuir para esse processo? Porque hoje, ao que tudo indica, não, mas segundo o senhor Antônio João, existe uma certa morosidade e um certo alto custo nessa regularização para o pequeno garimpeiro, o pequeno trabalhador. Você acha que medida precisa ser tomada por parte do governo para que esse quadro mude? Olha, o governo do Pará, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente lá é mais tranquila em relação a isso. Por quê? O estado é mineral. Né? Mato Grosso, quando nós entramos na Metamate, Mato Grosso tinha um PIB de 1,5 mineral. Hoje está em 4,5. Daqui a 10 anos, Mato Grosso pode virar um Pará na vida. Uma Minas Gerais, pode ter um PIB de 30%. E aí, hoje é agronegócio, né? Pode ser agronegócio e mineração. Né? Quanto mais cresce, eu acho que vai mais diminuir as dificuldades. Exatamente. Né? Eu não tenho problema nenhum, quando eu preciso da secretária Maureen ou qualquer secretária adjunto da SEMA, em relação à mineração, eles têm me dado todo o apoio. Mas é lógico. Uma relação ótima. Agora é lógico. As licenças são caras. São muito caras. E isso depende do parlamento debater com o governo. Exato, e o parlamento poder ajudar a resolver isso. Tem alguma possibilidade, Juliano, de iniciar alguma conversa de repente, se formar aí secretarias municipais de mineração, onde essas regiões tradicionais garimpeiras já atuam, já é consolidada, que é uma região mineral? Tem algum ou empoderar alguma secretaria para que ela possa... Ou, de repente, a SEMA, né? Se fazer presente lá para poder facilitar esse trâmite, legalizar, ordenar. Porque alguns estados, como o próprio... acho que é Bahia... O Pará já licencia, né? Os municípios licenciam garimpeiro. Antes de você responder, queria que você abrisse esse pequeno mimo aí. Rapaz, eu tô com a boca seca. Você tem que beber aí o uísque que a gente preparou para você. Tá colando minha boca aqui. Vontade de beber uma água. Não, eu tô vendo o Juliano fazer os biquinhos. Falei, rapaz, você aqui tá mandando beijo? Mandando sinal de zap? Sinal de zap. Diz que tem Coca Zero, é verdade? Tem Coca Zero. Tem mesmo? Tem Light. Tem Fanta Uva, você quer? Meu amigo, obrigado, hein? Aí, linda caneca. Um pequeno mimo, uma lembrança. Não é como aquela que veio lá do Vale do Silício, mas o sentimento é o mesmo. Personalizada. Muito obrigado, amigo. Vocês são demais, pessoal. Imagina, velho. Isso é para você deixar na sua mesa lá, quando chegar as autoridades. Com certeza. Lá, você fala, exatamente. Sou do time. Projeto nosso. Isso é projeto nosso aqui. Né, John? Não tem... Eu ganho um copo do Vale do Silício do Hard Rock. Metido. Eu pensei que era brincadeira, mas ele tem um monte de copo mesmo. Ele é colecionador. Rapaz. Legal. Coleciona mesmo. Copo e cartão de hotel. Chave de hotel não tem? Que susto. Você quer... Esse é velho? Sério? Mas pode trazer? Eu não devolvo na portaria, tô na bolsa, pô. Esqueci, veio comigo e tal. Eu sempre peço 2. Vou pedir 2 porque eu deixo o ar-condicionado ligado, vou ali e tal. Beleza. O outro põe no bolso e vai embora. Pronto, tá vendo? Aí, ó. Não é roubo, hein? FBI tava atrás do maior ladrão de cartão. Rapaz. Não é roubo, hein? Lá da Ucrânia, Buraxins. Mas então, Josias, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim, esse projeto que vocês estão fazendo, assim, com muita qualidade, parabéns para vocês. Obrigado. Desenvolvendo um projeto. Para nós, né? Extremamente importante para o Estado. É um documentário, é pesquisa. Levantamento de dados. Na verdade, eu vejo uma esperança nos olhos das pessoas que moram nesses 13 municípios. Porque o que eles esperam? Que a voltar a ter o que tinha. Exato. Não é verdade? A voltar a ter o que tinha. E nós vamos ter, depois de pronto esse projeto, nós vamos ter um grande documento na mão para poder trabalhar em cima disso. E o que é importante, Juliano, pegando esse seu gancho aí, é a possibilidade deles terem o que tinham, num novo momento, com novas regras, respeitando o meio ambiente. Não, porque antigamente, até o Sr. Antônio Júnior diz uma palavra muito bonita que eu acho as mazelas do passado, né? Eles não tinham informação de como fazer. Fazia do jeito que queria, não tinha nem lei. Você chegava, garimpava, fazia do jeito que queria, né?
Nos anos 80 para cá, 90 para cá, começou a se organizar. Antigamente tinha fofoca, né? Do nada tinha 15 mil pessoas no local. Alto Floresta, acho que foi assim. Todas as regiões garimpeiras. Mas assim, as pessoas que conheceram o garimpo nos anos 80 e 90 e não conhecem hoje, por isso falam mal do garimpo. Porque fazia um estrago. Fazia. Usava Mercúrio, né? Que acabava com tudo, deixava ali uma grota que não nascia nem grama mais. Hoje você vai numa cidade de Peixoto, por exemplo, que tem a maior cooperativa do Brasil lá, que é a Cogavep. Quando o Gilson era presidente, o Gilson que hoje é presidente... Gilson Camboim. Isso. Ele me levou em alguns lugares lá e falou, o que eu vou fazer aqui? Não, isso aqui era um garimpo. Aqui era um garimpo. O Juquinha, né? O Juquinha lá, deu exemplo. Isso aqui é um garimpo. Tem plantação de tudo que vocês imaginar lá, uma horta de tudo que você imaginar, era um garimpo. Hoje, como que é garimpado? É furo. É furo. Pesquisou. Fura ali, tira o cascalho e tal, repõe, fecha Exato. tudo depois que acabar, ou não tiver mais interesse, tá pronto. A gente falou sobre isso recentemente, num outro podcast, com o deputado João Batista. E aí, ali, nós conversamos sobre a possibilidade do governo se fazer, assim, mais presente, exatamente nesse momento da recuperação das áreas degradadas. Para o empresário do minério, do pequeno empresário, claro, pequeno, essa recuperação, ela se torna onerosa, não é um trabalho barato. Principalmente culturalmente falando, quando o cara nem se preocupava com isso, agora ele é obrigado a se preocupar. Não fez projeto, iniciou errado, né? Como que você vai arrumar Exatamente, no meio disso? no meio do caminho. Então, quer dizer, você acha que há uma possibilidade, especialmente com essa gestão que você tem feito, mostrado a importância, mostrado os bons resultados da gestão, do governo criar linhas de crédito especiais com taxas mais justas para que essa pessoa possa investir na recuperação ou possa investir em metodologia que a degradação se torna menor, porque já durante o processo de extração já tem toda uma preocupação simultânea com esse cuidado com a área. E mais do que uma linha de crédito especial, um fundo perdido mesmo, né, como existe em outros setores, um fundo perdido para que esse empresário tire a riqueza do país, né? Que ele tem uma parte disso, mas ele paga o tributo e enriquece o país, enriquece o Estado também. Mas e que ele possa implementar melhor essas políticas de cuidados com o meio ambiente? Eu acho que a Desenvolve MT, que o governador Mauro Mendes pegou acho que com 10 milhões ou nem isso, hoje passa de 200 milhões e abrindo vários tipos de linha de crédito. Eu acho que no futuro muito próximo, com certeza no próximo governo, haverá... Regularizando o setor, né? Haverá linhas para médios e pequenos mineradores. E John, o Juliano, ele tem uma parcela gigante de contribuição no que está acontecendo agora no edital que a ANM lançou, edital disponibilizando áreas, né? Porque para o pequeno, ele tem que ser via cooperativa para poder conseguir trabalhar legal. Sim. Mato Grosso, até junho, não estava na linha para essa disponibilização. Era só parar. Só parar o Tapajós, né? Sim. Juliano foi lá, no ano passado, Juliano, uns 2 anos, brigou. Não, eu fui 6 vezes, né? 6 vezes, né? 6 vezes. A última vez, eu levei o César Bravo, acordou de ovo esquerdo, César Miranda. Rapaz, qual deu o telequete na diretoria da ANM? Um Google Files lá. Falei, César, quando eu precisar do seu, eu vou ligar modo hard, aí você vai comigo e resolve. Resolveu? Aí bateu duro e aí o senador Wellington Fagundes também nos ajudou muito e entrou algumas áreas de Mato Grosso nesse edital. Sim. Inclusive a Piso do Cabeça que eu falei. Alta Floresta. Né? E as cooperativas podem concorrer a esse... Ali, na verdade, já tem uma cooperativa, que já está à frente há muito tempo ali. Então, ela tem prioridade, ela já está ali. Né? E queria passar um dado importante para vocês também. Mato Grosso, quando nós entramos lá na Metamate, ele era o 6º estado maior produtor de mineral do país. E hoje nós somos o 5º, passamos São Paulo. Opa. Aí se pergunta, mas São Paulo? Construção. Cimento. Agregado de construção, cal, né? agregado. Argila. Isso. Somos o 5º e é o estado hoje, número 1, desde o ano passado, onde mais se procura áreas para mineração. Virou um Eldorado, Mato Grosso, Exatamente. literalmente. Né? E vai crescer muito, porque tem todo tipo de mineral aqui. O ministro Adolfo Sachida, ele a partir de 2023, né, com essa questão de tecnologia,
energia sustentável. Percebe-se que tudo parte da mineração. Não tem como você criar A mineração é a base. É a de base, tudo. é a base. E o ministro de Minas e Energia, ele percebeu que o médio e o grande minerador está tranquilo, tem acesso, tem fomento, tem equipe, tem organização, ISD, tem ODS, essas siglas top demais, né? Tá tudo. O pequeno não, Juliano. O pequeno não tem, você entendeu? Então ele está tentando, a ideia é fazer um trabalho horizontal para os recursos, né? Para as técnicas do governo. Josias, eu acredito muito nesse segundo governo federal. Rapaz, Que apoia o minerador, Exato. gosta do garimpeiro. Né? não apoia degradação nem invasão, nada disso. Ele quer organizar, ordenar, Se fosse o do governo, ia estar tudo parado. Né? travado. Começou a andar. Eu acho que no segundo ano, como teve 2 anos de pandemia, parou o mundo, né? Eu acho que vai ser agora. muito bom para nós, né? Em relação à mineração, principalmente para o pequeno. Exato. A gente vai ter conseguido abrir várias áreas no estado inteiro, fomentando o estado, fomentando a região e dando a comida na mesa desse povo que trabalha, Exatamente. que vive disso. Exatamente. Você vai no Novo Astro, não sei se você foi lá. Fui lá. Tem gente que mora lá há 30 anos, 30 anos. que vive só disso, não sabe fazer outra coisa. Juruena mesmo, Juliano. Tinha relatos que o senhor Antônio João tinha lá na Metamate, tem lá, de 1973. A gente conversando com um senhor chamado Socim, ele relatou cronologicamente certinho de 47. 47 já tinha, por variação, 3 dias de ônibus até não sei onde e tal. E de fato, o senhor Antônio João depois foi pesquisar, bate, é verdade. De quem pegou, de quem chegou, de quem passou e tal. Então, é muito antigo esse Estado. Tem que ter um olhar. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, que é complexo, politicamente, não é qualquer um que pega um tema desse. Né? O que você encarou, eu acho que o que você encara, até a gente conversou aqui em off. Pai Juliano, a agenda dele é terrível, né? É difícil, né? E todo dia o que você deve ouvir e participar, você tem que ter, rapaz. Você imagina o governo do estado? Se na Metamática é um ovo, é o dia inteiro você atendendo gente, Imagina. né? Você imagina o governo do estado como é que é? Realmente tem que ter uma equipe muito boa, o governador, e tem, né? Por isso ele está fazendo aí a melhor gestão da história de Mato Grosso para a gente, né? Sim. Um grande governador e mereceu ser reeleito. O Mato Grosso se tornou outro, né? Eu até diria que nós tivemos essa quase mesma impressão de organização do Estado como empresa no governo do Blairo. O Blairo deu uma virada de chave também, né? Você lembra disso, né? Também. E aí veio o Mauro Mendes e conseguiu superar implantou os uma resultados financeiros que o Estado tem alcançado. Vocês sabiam, só para você ter ideia, as primeiras emendas na Metamate, a primeira estadual foi do Wilson Santos agora para Poço. E a segunda federal, que nunca teve, a primeira federal e a primeira estadual. A primeira estadual do deputado Wilson Santos para fazer Poço. A primeira federal do deputado Wellington Fagundes para comprar perfuratriz. Nunca teve uma emenda lá antes. Por que, Juliano? Porque não tinha gestão, eu acho. Não tinha gestão, porque Não tinha gestão e assim também. A gente não pode falar mal das pessoas que passou lá na presidência. Talvez os outros governos não deram atenção. Não vou dar, não vou. Nunca teve dinheiro lá. Né? Esse é o problema. E o governador Mauro Mendes nunca deu nada para a gente. Né? Tem que reconhecer isso. Confiou, Tudo que a gente precisou, ele atendeu. Né? Principalmente agora nessa questão de poços. Exato. Tem nos dado uma força muito grande, tanto ele como o senador Wellington e também o senador Jaime Campos. Tem nos dado uma ajuda muito grande lá na Metamate. E tem o cunho social gigante, né? Tanto o trabalho do garimpo sustentável quanto essa questão dos poços. Dos poços, né? Quem que consegue fazer um poço artesiano hoje na sua chacrinha? Eu acredito que é o maior e melhor programa social do mundo. Sabe por quê, Johnny? Você hoje muito difícil passar fome, né? Você não passa fome. Mato Grosso é mas passar sede aí já é demais, né? Exatamente. Não é passar sede, é você não ter comida para tomar, água para tomar banho e não ter água para fazer comida. É triste. Né? Não tem água. Não tem água. Então, nós já conseguimos atender em torno de 30 mil pessoas. 30 mil famílias. 30 mil famílias. Já. E o número é muito maior do que se tinha naquela época lá. Era dobrado. Eu acredito que até o final do outro governo Mauro Mendes, a gente vai atender 100% da demanda de água no estado. De água, né? Quais são os planos da Metamate para esse próximo
para esses próximos 4 anos de governo, entendendo, claro, que o governador continue mantendo você lá na Metamate, porque talvez o governo, até diante de todo esse sucesso que você implementou na Metamate, que é uma Coloca empresa o Juliano mista, de governador aí. fala, não, agora o Juliano vai para uma missão maior, né? Não, realmente. Ou você acha que você continuará As na metas Metamate? desse ano foram batidas na Metamate ali? Sim. Foram, né? Foram. Legal. O governador, eu acho que vai mexer muito pouco na equipe dele. O time que está ganhando não eu acho que não vai sair ninguém. Deve ter algum remanejamento em algumas secretarias. Né? Se eu ficar lá, eu quero fazer um trabalho melhor ainda que nós fizemos nesse governo. Dentro. Com a ajuda de vocês, inclusive. Claro, nós estamos aqui. Tem muitos projetos para o futuro. Uma honra continuar. Aliás, o projeto Garimpo Sustentável prevê, no fim desse primeiro ciclo aqui, a avaliação do projeto, naturalmente, mas também a apresentação do diagnóstico, né, tanto em formato documental como em vídeos, né? Um documentário relatando a realidade dessas comunidades do minério, do pequeno minério. Você acha que um próximo ciclo que a Metamate entenda importante ser implementado, ele possa ir para a área de contribuição na formalização, na formação de cooperativas, na capacitação desses setores, mas também, como na agricultura familiar, criar uma linha de fornecimento de equipamentos para que esse pequeno garimpeiro ou minerador possa crescer em forma de cooperativa, ter ferramentas que aprimorem seu trabalho, que qualifique a extração desse minério, que qualifique a identificação de onde tem o ouro ou não, com sondas. Você acha que isso é possível, Juliano, ou ainda está em análise? Não, eu acho que é possível, mas você veja bem, a questão é muito complexa, a questão de garimpo, né? Muito. Porque você faz um investimento ali e você não sabe se vai ter ouro, se vai ter diamante, se vai ter alguma coisa. Tempo, né? Então é arriscado, Johnny. Mas o pequeno, eu acho que deveria ter um apoio federal e estadual também. Eu conversei algumas vezes com você já. Eu acho que a Metamate, no próximo governo, ela tem que investir em pesquisa. É muito importante. Pesquisa. Tudo que existe hoje foi pesquisado, né? Sim. A Nexa, que está fazendo a maior empresa da América Latina de zinco e cobre, foram muitos anos pesquisados. E pesquisa é caro. Mas eu acredito que a Metamate vai entrar nesse rol de pesquisa aí, no ano que vem. Investir mais nisso. Para poder fomentar os municípios, né, de informações. Né? Porque você fazendo pesquisa e descobrindo minério A, ou B ou C, pode ser implementado ali uma pequena ou uma média indústria. Exatamente. Né? Por exemplo, de calcário, como nós citamos aqui. O frete, você pega o calcário para levar em APK, você paga 3 vezes mais o preço do calcário, por causa do frete. Muito caro. Hoje, uma tonelada de calcário é em torno de R$100. Chega lá 400. Por conta do frete. Por conta do frete. 300 de frete. Porque uma tonelada de calcário enche o caminhão todo. Não é isso? Inviabiliza, né? Juliano, percebo que você fez algumas anotações aí. É o que a gente já falou. A gente discorre sem ler, pai. Porque assim, a gente vai jantar aqui, como que vai ser? Então a gente pediu uma pizza, tá chegando. Vamos comer conversando. Não, eu anotei aqui algumas coisas, como o projeto que nós já falamos, né, que foi extremamente importante. Foi o primeiro projeto que nós fizemos fora da Metamate, né, com vocês. Legal. Vocês aprenderam muito nesse ano. Né? E se der certo, a gente vai trabalhar no ano que vem juntos também. Com pesquisa, por exemplo. Sim, não sim. Com certeza. Sim. E a gente tá... Anotei aqui os poços, anotei os trabalhos que a gente vem fazendo com o CETEM, que é o Centro Tecnológico Federal, e também com o FMT. Né? Na área de pesquisa. Na área de mineração. Na área de pesquisa a gente não começou a trabalhar ainda, mas já falei com o governador sobre isso. Falei, governador, o senhor tem que nos ajudar com um recurso importante lá para a gente trabalhar com pesquisa junto ao CETEM, junto ao FMT também. Exato. Não adianta a gente fazer sozinho. Tem que ser com parcerias de quem já conhece e já fez. Exato. Né? Know-how, né? Que tem Com o governo federal. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro, se ele conseguir assumir, ganhar essas eleições, como eu falei agora há pouco, vai ajudar muito o pequeno. Tem um alinhamento. E vai ter dinheiro para pesquisa também. Exatamente. E a pesquisa, queira ou não, é a parte mais cara do processo. Sim. Muito caro. E é mais importante, porque é ela que apresenta o caminho a seguir. Exatamente.
Juliano, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, que você julga importante? Afinal de contas, é uma oportunidade aqui maravilhosa que estamos tendo de bater um papo sobre o minério. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que é o seguinte, o Juliano, ele é a peça mais importante do documentário. É? É. E o nosso diretor... O diretor do documentário está aqui. Veio, falou, Josias, o dia que para o pegar Juliano ele no pulo. Aí o Juliano chegou e falou, Juliano, o diretor tá aí para gravar. Manda lá na Metamática. Vai gravar aqui. Não falei isso. Falei, ainda bem que você fez isso, né? Estou querendo ver o Disney faz dias. Saudade do Saudade, velho. Olha, agora vocês têm que trazer aqui o secretário César, tá? Que é uma pessoa que ele entende de muito em tudo, né? Um cara muito... É um amigo meu há muitos anos, César. É um cara muito bacana. Quem não conhece o César pode ter uma visão distorcida, mas quem conhece vê que é um cara muito bom, um cara humano, tem um coração gigante e extremamente competente no que faz. Sim. Né? Trabalhou muitos anos com o senador Jaime, já trabalhou na Assembleia, na Secretaria-Geral, tem uma bagagem forte politicamente e tem uma formação muito boa também. Então, eu vou... Vamos fazer essa interlocução. Vamos fazer a interlocução, ele vai vir aqui falar com vocês. Vai ser uma honra receber aqui o secretário. Sinta-se convidado, aliás. A casa é sua. Eu costumo dizer sempre que essa estrutura que a Cordimato tem para a parte de comunicação, né? Mais do que isso, para a parte de transparência, a gente deixa tudo muito aberto, sabe, Juliana? Aqui a gente está num podcast que é transmitido pelo YouTube e também pela multiplataforma Estado do Amanhã. Nesses dois canais, a pessoa, o cidadão, a nossa audiência tem total liberdade de postar embaixo os comentários que ela pensa, as críticas, as sugestões. Eles são totalmente, eles estão totalmente convidados a participar do podcast. Eu quero me inscrever, eu quero ir falar, eu tenho uma visão diferente do que vocês estão falando. Então, assim, é uma mesa de troca de ideias. E aqui não tem ninguém dono da verdade. Johnny, inclusive, esse dia encontrei um amigo e falou, rapaz... Vocês, conversando de mineração, vocês falam com uma simplicidade do tema, né? Que a gente não tem conhecimento para falar da técnica. Mas a ideia é exatamente essa. Quando surgiu toda essa história da pesquisa, eu entrei em contato com o Juliano. Porque surgiu na Assembleia, aliás, com o deputado Dilmar Dal Bosco. Falou, Johnny, queria que você rascunhasse um projeto nesta área do trabalhador do garimpo. Sustentabilidade. E Josias... ficou incumbido de fazer uma pesquisa dentro daquele programa e daquela ação que o deputado havia nos apresentado. E aí eu falei, não tem como falar disso aqui sem falar com o Juliano, que é um grande amigo. Eu tive a honra de trabalhar para o deputado Romualdo Júnior na Assembleia como assessor em políticas públicas de cultura. Prestei serviços para o deputado federal Homero Pereira, que atendia também o Romualdo. Foi aí que nasceu a amizade com o Romualdo, lá no começo. Então... falei, poxa, vou falar com o Juliano como amigo, né? E aí, se ele achar que dá para desenvolver... Quando eu liguei, falei, vou falar com o FMT para fazer a pesquisa. Ele falou que o FMT, nada contra o FMT, mas eu tenho aqui o maior geólogo de Mato Grosso, um dos maiores do Brasil. Então, você vai falar com ele e ele vai falar para você o que a gente precisa aqui ser implementado. E deu certo, né? E deu certo. Estamos aqui hoje, já próximo a fechar o primeiro ciclo, com muito sucesso em todo o processo, graças a Deus. Graças a Deus. E a nossa amizade fortalecida, graças a essa seriedade que implementamos no trabalho, no compromisso assumido com você como presidente da Metamate. Então, realmente, é só agradecimento, sabe? Então, eu até detalhei como foi todo o processo, como prova de toda a transparência do que a gente se envolve, do que a gente faz, e quer trazer à sociedade. Quando a gente fala de maneira simplificada, primeiro que a gente não tem, de fato, conhecimento para falar diferente disso. Mas mesmo se tivesse, o nosso compromisso aqui é traduzir para o cidadão comum o que é o garimpo. Porque nós precisamos da opinião favorável dos cidadãos quando as coisas estiverem sendo feitas da maneira correta, como é a maior parte dos casos. Acontece que a imprensa apresenta sempre os problemas que ocorrem nesse setor. Então, só para repetir o que o doutor Antônio João já disse, quem invade terra e faz a garimpagem em um local proibido, sem documentação, não é garimpeiro. Tá à margem da lei, é um bandido. O garimpeiro é um trabalhador que extrai da terra o ouro e comercializa e trabalha. E se às vezes ele tem dificuldade documental, não é culpa dele.
Às vezes tem uma questão do processo aí que a gente está tentando exatamente entender o que está acontecendo para facilitar que ele possa trabalhar com dignidade, respeitando todos os critérios de proteção do meio ambiente, que é uma das bandeiras da Metamática. No século XVIII, já existia o garimpo nos Estados Unidos. Exatamente. 200 anos atrás. Não. Aqui o Brasil foi desenvolvido graças ao ouro. Né? A verdade é essa. Mato Grosso, Cuiabá, é o mínimo que a gente faz em respeito aos desbravadores que tornaram possível nós estarmos aqui nesse momento. Se não fosse o ouro descoberto aqui em Cuiabá, não existia essa capital, não existia esse desenvolvimento pujante. E outra, John, o que o projeto faz, o que a Metamate busca, né, de orientação, de incentivo, de suporte para a mineração, é a questão dentro de total legalidade. Né? Se você fizer um paralelo, você pega aí quantos documentos, né, de regiões que a pessoa entrou, não tinha documento, passa um tempo, o governo vai lá e dá o documento, título de terra, né? A agricultura familiar não tem condições de comprar um resfriador de leite, o governo vai e olha, porque se for depender dele, ele vai tirar o leite vai estragar, azeda ali, não vai dar sequência. Então, esse garimpeiro precisa desse olhar, Juliano. A gente percebeu isso nesse trabalho. No estado todo, acho que são 41 regiões, né? Nós pesquisamos em 12 municípios, 12 regiões com 11 municípios, e percebe-se isso. Então, não está difícil. O que acontece? Precisamos trazer para o debate. Eu acho que com dando certo todos esses 4 garimpos abertos, vai melhorar a vida de muita gente. Sabe por quê? Por exemplo, o cara que está procurando ouro irregular na região noroeste, ali perto de Cáceres, tem vários garimpos ali, né? Vai lá para a pista do Cabeça. Não é isso? Exatamente. Tá legal. Vai lá para o Novo Astro. Exatamente. Vai lá para Juruena. Né? E depois desses garimpos aí, a gente vai trabalhar na região oeste, que tem muito ouro naquela região muito ali, né? Que precisa ser trabalhado essa questão de conciliação aí, para eles poderem trabalhar de forma legal. Né? Muito tem sido feito, né? Uma frase interessante até do Alan, né? E muito há que se fazer, né? Vai ser assim, a vida é dinâmica, né? O importante é termos essa vontade, né? Sair da zona de conforto, porque seria cômodo, né, Juliano? Você ficar no ar-condicionado ali, tal, despachar, tal, mas você ir pro trecho, Juliano, pegar essas batatas quentes, colocar Santo Antônio João ali também para... Não é fácil. Então, realmente, vocês estão de parabéns, né? Essa mudança de chave que teve aí para melhor, a Metamate, ela está realmente... O Estado, você percebe, inclusive tem pedidos de demanda, né? Para colocar o escritório, né, na região, né? Acho que você deve receber isso direto, né? Não sei como que era no passado, né? Se tinha esses pedidos, mas ultimamente aí a Metamate está sendo convidada a ter um escritório. É verdade. No município. Pô, vem para cá, precisamos de vocês. Isso é sinônimo do trabalho que está sendo feito. O escritório referência nosso em Guarantã do Norte, que pega toda aquela região de Peixoto, Matupá, Guarantã, que tem muito minério. Né? Etiane lá, né? Etiane. Legal. O prefeito tem nos ajudado muito lá. E a tendência é realmente crescer, né, Johnny? Cada ano realmente subir essa porcentagem. Exato. O Mato Grosso vai ser muito forte na mineração. Crescer sempre. Não é? Eu acho que é isso, né? Tá no seu pé a bola. Alguma coisa que a gente não abordou, que você queira abordar? Só esqueci de falar uma situação aqui, em relação aos poços. Quando você vai furar um poço, meio que nas cegas, né? Ou você faz geofísica, um equipamento, uma sonda que consegue ver o subsolo, o aquífero, se tem aqui ou se tem ali. Né? A Metamate adquiriu, no começo do ano, uma sonda que só ela tem no Brasil. Compramos na França, um equipamento em torno de 2 milhões de reais. Consegue ver até 500 metros com precisão. Onde tem água. Onde tem água. É melhor do que aquela a goiabinha que eu chamo, a goiabeira lá? Eu acho que é melhor. E também não é uma sonda de água e para mineração também. Rapaz. É uma sonda extremamente moderna. E já está trabalhando. Já fez os 4 campos do Mato Grosso. Fazendo sondagem, porque se faz um poço seco numa mata dessa aqui, você tem que pagar se não dá água. Tem que pagar igual. Então, em alguns municípios que você não consegue identificar água, vai lá, sonda, em 2 horas já para fazer leitura. Rapaz. Num espaço de 1.200 metros. Olha aí. Tecnologia, né? Tecnologia à disposição, né?
É mais um ganho para o Estado, né? Mais um Exatamente. ganho. O Estado investindo em tecnologia para facilitar a vida do cidadão. Tanto para quem vai trabalhar, já vai sabendo onde tem a água para extrair, quanto para a comunidade que está recebendo esse apoio do É Estado. ganha-ganha. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. É isso aí, eu acho que vamos caminhar para os finalmente, né, Johnny? É um prazer estar aqui, Juliano, conversando, né? A gente está sempre lá discutindo por que vai, por que está demorando. Esse projeto tem que trazer resultado. A função do gestor é essa, dar resultado. Exatamente, é fazer com que as equipes, né, se entendam. E graças a Deus, rapaz, o Juliano me deu uma equipe top. Tenho aprendido muito com o Antônio João, muito com o Juliano, um gestor que faz ali, né? Você percebe que a Metamart ela está caminhando, né, para frente. Então, você está de parabéns com a sua gestão lá, não é fácil, né? Fazer gestão de servidores, de serviço público não é fácil. E eu fico realmente muito feliz de estar podendo participar desse desafio, né? A gente se preocupa muito em não levar mais um sonho, porque o garimpeiro, ele vive de sonho, né? Vive de sonho. Ele sonha em pegar uma pedra grande, ele sonha... O garimpeiro pequeno, que não faz pesquisa, ele sonha em pegar... Sonha com uma mulher, com uma criança, se está virado para a direita, o diamante está ali. Sonha em ter uma casa, sonha em ter um carro. Uma vida né? melhor. E, geralmente, o que a gente viu nesse tempo? Geralmente, ele sai de casa e ele nunca mais volta porque ele tem vergonha de voltar pior do que ele saiu. E, geralmente, ele não volta. Só volta se ele ganhar muito dinheiro e tal. Então... Às vezes não tem nem condição de voltar. Nem condição de voltar. Numa barraca lá do meio do nada. Então, a gente aprendeu muito nesse período com os garimpeiros, aprendeu com o pessoal da Metamart, aprendeu com o Antônio João. Então, só tenho a agradecer, né? E a gente está à disposição. Acho que a Cordimato, o Josias, o Johnny, as parcerias estão abertas aí para a gente trocar informações. Inclusive, uma coisa importante também, a gente está buscando com esse projeto, Juliano, sair desse mercado de informações e compartilhar conhecimentos. A Metamart é muito boa nisso, porque tem pessoas técnicas lá. O senhor Antônio João, ele é muito de profundo. Se você ler o texto que ele fez só superficial, ele vai fazer uma pergunta que você vai falar, ele vai falar assim, senhor, você não leu o documento, né? Porque realmente ele escreve muito bem e precisa disso, né? A questão técnica, ela é muito importante com essas questões sociais, questões minerárias, questões de outorgas de água. Tem que ter muita responsabilidade, igual o Juliano está tendo com esse trabalho, né? Então, tá de parabéns. Eu fico feliz de estar podendo participar com todos aí desse momento aí. Meu amigo, Josias, eu agradeço você, o Johnny, você que é que está tocando esse projeto gestor, aí, né? O gestor. O Johnny ocupado com outros projetos, mas sempre de olho também aí. Agradecer vocês dois, outro irmão também, o Joey, Dr. Joey, que também está ajudando. Foi um projeto de sucesso, né? Vai ser apresentado agora no final do ano. Para a sociedade mato-grossense, principalmente para as pessoas que estão nesse ramo da mineração aí. E nunca participei de um podcast. Quando tiver veinho, eu vou poder ver essa imagem. Né? Você nunca tinha participado de um podcast? Não. Agora vai viciar, então. Vai vir, outras vezes aqui. Rádio, televisão, tá? Mas não é. Diz que é um podcast, um negócio diferenciado. Uma conversa, uma linguagem mais informal, mais à vontade. Aliás, a casa é sua. E fica guardado esse documento de imagens pro resto da vida. Para a posteridade. Bacana. Exatamente. Agradeço, espero vir mais vezes. Sem dúvida. Né? E vou vir mais vezes, falar de outros projetos que a gente vai fazer juntos. Tá bom? Olha, esse podcast foi pensado, Juliano, exatamente para que a Metamart, o governo do estado, a SEDEC, possa fazer uso dele para levar informações, como o Josias disse, mais que informação, formação. Nós estamos falando de um setor que a sociedade, em geral, não entende muito bem e vê de maneira pejorativa porque pensa que é aquele do passado, né? Como você bem disse aqui. Então, passa da hora de mostrar, de dizer e de mostrar que não é aquele garimpo do passado, que o minério é mais matéria-prima que a própria matéria-prima. Vamos falar do agronegócio. Se você planta soja, você está plantando na terra. Se a terra está irregular, é o minério que enriquece essa terra para que essa soja nasça com qualidade e com a produtividade que tem alcançado no país e tornado o país essa referência mundial do agronegócio. Então, o minério, ele é mais matéria-prima e mais fundamental ainda para o país do que o próprio agronegócio, né? Então, vamos dar espaço para o governo aqui dentro da Cordimato, é uma parceria. Sinta-se à vontade, não a vir outras vezes, mas faça deste espaço o seu espaço. Não precisa nem avisar. Só fala assim, olha,
Tô chegando, liga as máquinas. Tô chegando, põe uma Coca Zero para gelar. Na Coca Zero. Você tá na Coca Zero, é? Adoro Coca Dieta? Zero. Não, Você tá bem. aprendi a gostar da Coca Zero. É mesmo? Delícia, cara. A outra eu não tomo, se tiver água e a outra eu só tomo água. Além de fazer mal, perdi o paladar pela Coca doce. É mesmo? É mesmo. Rapaz, você falou de Coca Zero várias vezes aqui. Achei que você estava brincando. Não, a geladeira de casa da minha tá mais cheia de Coca Zero. Aprendi a gostar. Ué, açúcar, né? Todo gênio é excêntrico, né? Mas para quem coleciona copo... O Johnny cheio de gracinha sempre, né? Como sempre. Bom, pessoal, recebemos aqui nos estúdios da Cor de Mato o presidente da Metamate, Juliano Jorge Borakzinski, mas podemos chamá-lo apenas de Juliano Jorge, que é mais fácil para escrever, Ou né? JJ, né? Ou JJ. Ele, presidente da Metamate, a Metamate que é parceira em cooperação mútua com a Cor de Mato na realização do projeto Garimpo Sustentável, que tem como um dos seus braços de transparência, de comunicação, este podcast. Este podcast é patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, forneceu recurso para que a Metamate nos contratasse. Então, uma honra muito grande fazer parte desse grupo. Podemos não acertar em todos os momentos, mas tenho a certeza de que o melhor de nós está sendo dado em todos esses momentos. Obrigado a Deus por estarmos aqui, obrigado principalmente à sua audiência, porque sem ela nada disso aqui teria sentido. Clique nesse joinha, porque dessa maneira a gente vai ser disseminado para curtir o nosso programa, mas clique também aqui no link de inscrição, torne-se um seguidor aqui de nossa página, né? É assim que fala? Eu sou um podcasteiro amador, sabe? Estou aprendendo ainda. Mas, enfim, clique também no sininho para receber nossas atualizações. Este é o podcast Garimpo Sustentável e a gente quer levar para você tudo o que está acontecendo no setor do minério em Mato Grosso, principalmente sobre os pequenos garimpeiros. Obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu, obrigado.